Dentre várias perguntas que fizeram no domingo, que eu coloquei e deixei disponível para perguntarem a respeito do café, foi essa. Sobre a vida. Sobre o que fazer para virar a mesa e ser feliz. É difícil em um post responder, né? Eu até coloquei resumidamente, decidir, planejar, ou seja, traçar uma rota e agir. Só que não é tão simples assim, né? E tem uma meta que te desafia. Eu coloquei, não, vou gravar um café sobre isso. Então, o que fazer para virar a mesa? Geralmente, quando a gente pensa, né, em virar a mesa, a gente está em alguma situação que não é tão confortável. Me lembro, na época que eu fiz a minha transição de carreira, que eu fiquei 12 anos trabalhando num banco, num grande banco, tinha estabilidade, tinha um relativo conforto ali naquele trabalho, só que em determinado momento passou a não fazer mais sentido para mim, não tinha realização e nem propósito. Ele atendia algumas demandas, mas deixava em aberto diversas outras, principalmente relacionadas a ser feliz, a ter um propósito de vida. E essa pergunta, ela tem um pouco a ver com isso, porque tanto profissionalmente quanto em relação à vida afetiva, às vezes a gente pode estar passando por um momento de acomodação e que precisa desse movimento, né, de virar a mesa. Quando a gente pensa, virar a mesa e ser feliz, e associando a questão dos temperamentos, que foi o que a gente conversou no primeiro café, dependendo do nosso temperamento, a gente vai ter também uma tendência a ou protelar um pouco mais para fazer esse movimento de virar a mesa, ou até mesmo passar a vida inteira naquela situação que não é confortável, apesar de muita gente chamar de zona de conforto, mas que na realidade não é confortável. Eu me lembro que eu, durante muito tempo, assim, nesse período de transição, as pessoas, elas tinham aquele comportamento, né? Eu vou trabalhar durante a semana inteira, ai, que bom que chegou sexta-feira, ou então, ai, que quinta-feira, que bom, amanhã já é sexta-feira. E eu tinha muito isso. Só que eu não me conformava, dizia, meu Deus, não pode ser isso. Aí a síndrome de domingo do Fantástico, né? Mesmo que a pessoa não assista o Fantástico, aquele horário já começa a dar aquela aflição, meu Deus, vai começar tudo de novo. Aí aquela agonia para o feriado, aquela agonia para as férias, para o final de ano, como se fosse um indulto, né? Não sei se pode se dizer assim, ai, não, eu vou ter aquele período que eu vou ser feliz. E aquilo ali sempre foi uma coisa que sempre eu não me conformava, dizia, não pode, meu Deus, eu não vim para esse mundo só trabalhar e esperar o final de semana, porque assim, como eu falei, durante um bom tempo fez sentido, eu era feliz ali no meu trabalho e eu gostava, só que chegou num momento que já não fazia mais sentido para mim aquilo ali, e isso é horrível. E quantas vezes, né, a gente já não passou por situações assim, como eu falei, às vezes até em relacionamentos. Então olha como esses momentos, eles são muito importantes para a gente entender o que não tá bom, que as dificuldades, elas são oportunidades, são termostatos que nos mostram que não tá legal e que a gente tem que fazer uma mudança, que para uns pode ser na área afetiva e outros pode ser na área profissional. Hoje eu trabalho 100% no que eu amo e eu sou realizada profissionalmente. Isso é uma coisa assim que me traz muita alegria de poder falar, me sinto livre. Hoje, o meu trabalho é revelar e intensificar o potencial de cada pessoa. Mas durante muitos anos não foi assim. E eu dizia, meu Deus, não é possível, não faz sentido para mim trabalhar a semana inteira e esperar pelo final de semana, pelas férias. E nas férias eu era feliz de verdade. Mas aí por que eu tô falando isso? E é respondendo a pergunta dela, né? Como é que a gente faz para fazer esse movimento? Eu já trabalhava com o que eu trabalho hoje e ainda trabalhava no banco, porque eu fiz uma transição. A gente, para poder virar essa mesa, a gente tem que ter uma infraestrutura mínima, básica, para poder fazer esse movimento. Tem que ocorrer de dentro para fora. Nessa virada de mesa, o que é importante? Primeiro, decidir. Realmente é isso que eu quero, não tá legal, isso não me traz mais felicidade. Segundo, planejar, não adianta só decidir. Se isso não tá legal, o que eu preciso fazer para ter realização nessa área? Uma coisa muito importante, que eu vejo assim que muitas vezes as pessoas elas desistem nesse caminho porque elas são imediatistas. Então, eu decidi isso, eu quero que aconteça amanhã e tudo se resolve, eu acorde e o mundo já seja mágico, cheio de arco-íris e unicórnios pulando. Não é assim. Decidir, planejar, traçar a rota e agir. A ação, ela faz toda a diferença. Tem que ter data, tem que ser uma meta desafiadora. Uma coisa assim que também é muito importante em relação a isso é que na empolgação a pessoa ela começa a falar para todo mundo. Aí posta no Facebook, Instagram, em todas as redes sociais, fala para todo mundo. E o que acontece?
aquilo ali acaba minguando. Todo projeto, até mesmo em relacionamento, início de relacionamento principalmente, não fala para ninguém. Sabe uma plantinha, quando a gente planta a sementinha, ela é frágil, ela precisa de um tempo para vingar, para ter força. Então, qualquer projeto, ele é assim, ele precisa de um tempo para maturar, para se fortalecer. É interessante você ter pessoas estratégicas que te motivam, pessoas que já passaram por aquela prova de fogo, que realmente torcem por você e estão junto. Você pode até falar, dependendo de quem for. Às vezes, na família, são as piores pessoas para falar, porque o teu familiar, mãe, pai, até mesmo às vezes, dependendo do caso, esposo ou esposa, ele vai querer te proteger. Como ele não tem a mesma visão que você teve de um projeto que vai dar super certo, você vai compartilhar com ele, ele não vai querer que você sofra, que você passe por uma possibilidade de derrota, de não dar certo. Então ele já vai, para te proteger, dizer, não, eu acho que isso não é uma boa, isso se fosse você não tentava. E aquilo ali naquele primeiro momento, se a pessoa não for muito determinada e perseverante, ela acaba perdendo força e desanimando e desistindo. Eu vejo assim várias pessoas que eu conheço que têm projetos incríveis, que têm uma capacidade muito boa, mas que têm esses entraves, muitas vezes familiares. Nesse período, quando eu estava nessa transição, eu já tinha decidido, já tinha feito um monte de curso, já estava aplicando, já estava efetivamente trabalhando com o que eu trabalho hoje, mas ainda estava em transição. Estrategicamente, eu trabalhava numa agência e o meu escritório, que eu atendo, os processos de coach, consultoria e os treinamentos, ele fica numa região central próxima. Eu descendo uma avenida que tem lá, que é bem íngreme, assim, eu com salto alto, computador, bolsa, e eu descendo dizendo, eu com aquela sensação de, ai meu Deus, já está em cima da hora, e aquela agonia, e veio aquela voz, né? Você só está passando por isso porque você quer. Ali mudou tudo, na verdade, porque naquele dia tudo se tornou mais leve, porque eu sabia que era uma questão de tempo. A data, ela é muito importante. Aí sim, eu falei para pessoas estratégicas, a maioria das pessoas só souberam na semana. Ó, gente, eu tô me despedindo de vocês, ou então, no caso, em casa, né? Olha, eu tô fazendo esse movimento, agora eu só vou trabalhar com isso, eu não vou mais trabalhar ali. Foi fácil? Não. Mas isso faz parte do processo. Agora, assim, em termos de realização, gratificação, é sem palavras. Por que as pessoas, elas geralmente vão ter resistência, as pessoas, elas vão criticar? Primeiro, pela questão da proteção. Pessoas próximas, pessoas que gostam da gente, elas vão querer nos proteger, então elas vão ser contra e vão tentar te desanimar. Pessoas que não são próximas, muitas, podem até te admirar, ter certo grau de amizade, elas têm vontade muitas vezes de fazer esse movimento, mas falta mais coisas. Elas têm crenças limitantes muito mais fortes que impedem elas de fazerem esse movimento. E isso vai fazer com que elas também não necessariamente fiquem felizes com essa virada de mesa. Então é natural que nesse processo algumas pessoas se afastem, algumas pessoas mudem a forma de se relacionar com você e tá tudo certo. E abstrair, saber que as pessoas são diferentes e que elas vão agir ou não. Provavelmente essas pessoas que são contra ou que vão colocar qualquer tipo de impedimento, vão falar algo negativo a respeito desse movimento, são pessoas que têm como uma crença muito importante a questão da segurança, a questão de não mexer na sua estrutura, que isso é um desconforto, é do ser humano, né, querer preservar. É uma frase que eu achei assim bem curiosa, que diz, eu não tenho inimigos, eu tenho fãs revoltados. Eu acredito que todos nós temos sim uma missão, primeiro sermos felizes e fazermos os outros felizes, e dentro disso a gente tem que buscar, é nossa responsabilidade, a gente tem que ser autorresponsável pela nossa energia, pela nossa motivação, pelo nosso propósito. Não esperar que os outros façam isso pela gente, a gente ir atrás. E começa daí, querer virar a mesa. Não tô feliz, não tá legal. E o que eu preciso fazer? Como eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Isso não significa que a pessoa amanhã tenha que pedir demissão. Quando eu decidi que ali não me trazia mais realização e propósito, eu ainda demorei alguns anos para fazer
totalmente um rompimento. Foi importante, sim, eu ter aquele período para ir trabalhando. A gente precisa trabalhar o nosso emocional, trabalhar as nossas crenças. Tem várias ferramentas que dá para serem trabalhadas. Uma delas é a visualização. Eu visualizava exatamente como seria o meu último dia, como seria a minha despedida, e assim foi. Tudo no final, nesse contexto profissional, como eu disse, hoje eu sou uma pessoa que eu consigo falar que eu sou de fato realizada. Isso me traz muita alegria de verdade. Eu agradeço assim todo dia quando eu acordo, dizer, meu Deus, que coisa boa, quando eu me lembro daquilo. Mas olha como foi importante o período que eu levei para fazer isso, para isso dar certo. Uma vez que você consegue fazer esse movimento, você vê que você consegue aplicar esse mesmo princípio, essa virada de mesa em qualquer área. Assim, a gente tem que ter, eu acredito, com uma crença mais forte, sim, que nós viemos para sermos felizes. Então, se não tá feliz, se não tá legal, cabe a nós. E assim, ah, não, mas isso não é para mim. Não é para mim. Eu posso, sim. Decida, planeje e haja. Se não deu certo naquela data, replaneja, refaz a rota e começa tudo de novo. Porque tudo é aprendizado. E se você não desistir, você vai alcançar qualquer objetivo. Só não alcança quem realmente desiste.